Vamos dar início ao 50º Fórum de Debates do Projeto Brasil. Nós já estamos com um acervo relevante aí de discussão de políticas públicas. Eu tenho a impressão que, em termos de política farmacêutica, esse deve ser o terceiro que nós realizamos, mas dentro hoje de um cenário diferente, né? Pela primeira vez, parece que nesses últimos anos, há uma tentativa aí de definição de uma política farmacêutica no sentido mais amplo. Se a CPMF agora, com a bancada da saúde, conseguir bons retornos aí para o setor, é possível que o país comece a pensar efetivamente numa política integrada aí não apenas de prevenção, mas também de melhoria das compras públicas, incentivo a pesquisas internas e tudo mais aí. Eu vou fazer a apresentação de praxe sobre o Projeto Brasil. O Projeto Brasil ele iniciou já há 4 anos, é um projeto de discussão de políticas públicas que pretende, através da internet, disseminar o conceito e montar comunidades de discussão sobre os diversos temas relevantes aí para o país, né? A nossa visão é que você tem hoje talvez seja o mais profundo processo de transformações que o país está passando, né? Tenho a impressão que desde os anos 20 você não tem uma revolução tão grande assim, que está todo mundo meio desavorado, meio perdido aí, mas é porque nós estamos no meio do redemoinho mesmo. Então você tem os partidos políticos que praticamente implodiram, né? Você não tem mais partidos programáticos, se é que houve algum dia, mas hoje você estão mais perdidos que segue um tiroteio, né? Nós temos crise no modelo de governo, crise no Congresso, crise no Legislativo. Nós temos crise na classe média, que tem sido esmagada, e, ao mesmo tempo, a ascensão de novas classes sociais. Temos mudanças tecnológicas tremendas que estão provocando crise também, digamos, no mercado de opinião. Então, é um quadro que pode levar a grandes desastres pela frente ou grandes transformações. Em outros momentos da história, essa perda de rumo levou aí a avanços significativos, né? Romper inércia, tudo mais. Aí. O país ele tem avançado nesses últimos 15 anos, avançou nos anos 80 também, mas naquele ritmo brasileiro, né? O mundo está 120 por hora, o Brasil está a 40 por hora, e quando você olha os 40, você fala, mas já estivemos a 20 por hora, né? Então, no momento que você tem que se comparar com outros, você acaba se comparando com si próprio, né? Tem avanços significativos, a criação de um novo mercado de consumo, um novo mercado de cidadania com classes D e E tudo mais, e é nesse momento que são colocadas à prova aí as políticas sociais. O país ele teve um grande avanço com a Constituição de 88, que praticamente lançou o país na era moderna, aí, com o reconhecimento dos direitos do cidadão e tudo mais, e agora tem que aprimorar essas políticas com algumas ferramentas que vêm já dos anos 80, 90, gestão, planejamento estratégico e tudo mais. As apresentações de hoje, os debates de hoje, nós estamos filmando tudo, eles vão para a internet, para a comunidade de discussão de políticas de saúde. Nós já tivemos a semana retrasada com o ministro Temporão, e o Ministério ficou de encaminhar todos os documentos, estudos aí para permitir aprofundar essa discussão, e a ideia é sair desse seminário, além do acervo de debates e de apresentações, com um elenco também de temas que vão ser aprofundados aí ao longo dos próximos meses, através de discussão pela internet. E com isso, a ideia nossa é que você tem hoje 2 ingredientes muito importantes na discussão pública. Um é que, com, digamos, essa crise que acomete todas as instituições, o conhecimento no país ele se dá de 2 formas. Ou de uma maneira diluída, né, fluida, através da própria internet mesmo, ou os grupos de interesse que conseguiram se consolidar em áreas relevantes. A saúde hoje tem a sua comunidade que atua em nível de Brasil, tem a bancada da saúde, tem os soldados da saúde, tem os sanitaristas, e está cada vez mais conquistando adeptos aí. Nós temos aí a comunidade da qualidade, gestão. Nós temos uma comunidade relevante se formando de inovação e tecnologia.
Então, são grupos que se fizeram ao largo dos partidos políticos, até pela própria insensibilidade dos partidos políticos de entender o que são pontos relevantes na definição de políticas públicas e na construção de um país. Né? E com as modernas ferramentas aí de internet, fóruns de discussão, bibliotecas online, documentos wiki, a nossa pretensão é ser um centro que permita, para alguns temas específicos, as pessoas virem, opinarem, levantarem informações, darem a sua contribuição e tudo mais. Né? Nós já fechamos, essa semana vai entrar no ar uma nova versão aí desse sistema de comunidade do Projeto Brasil. Nós já fechamos a semana passada, nós já temos um conjunto de parcerias fechadas, Unicamp, Escola de Economia da GV, Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Fundação Nacional de Qualidade, a CEPAL, a PEX, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e um conjunto de empresas também que elas entram como patrocinadoras e como também provedoras de informação. Então, por exemplo, você vai fazer um estudo sobre logística. Você tem a Vale, que tem os seus diagnósticos lá, que ajudam a enriquecer a discussão. Nós estamos entrando, daqui 2 semanas, nós vamos criar a comunidade da Embrapa, onde os técnicos da Embrapa eles vão ter a sua área específica, aí, o seu blog, o seu fórum de discussão e todos os trabalhos referentes aí a questão de política científica e tecnológica, biodiesel, agronegócio, todas as áreas em que a Embrapa está ligada. A ideia é o que é? Você junta aquelas informações específicas sobre a Embrapa, depois todas as discussões que se dão nos diversos fóruns, tudo que for referenciado à Embrapa, você vai para a área dela ou solicita para a Embrapa as informações pertinentes aí. Nós acertamos também com a Petrobras, que ela vai colocar à disposição todas as informações referentes também a biocombustível, as pesquisas do SEMPES lá, que são extraordinárias aí, também a questão ambiental, que é uma outra área que ela tem avançado bastante. Então, a ideia é mudar esse conceito do jornalismo hoje. O jornalismo hoje, você tem um modelo de cobertura em que o jornalista vai atrás da fonte, pega um conjunto de informações, pelas próprias características do jornal, ele seleciona uma parte das informações, define o que é relevante, às vezes acerta, às vezes não acerta, e se perde muita informação. Aí você tem e depois você volta no mês seguinte para tocar a informação, você tem retrabalho, uma série de coisas. Nesse conceito de Web 2 que nós estamos avançando aí no Projeto Brasil, o conhecimento é feito de uma forma ampla. Então, o papel do jornalista aí passa a ser estimular a discussão, ir atrás de trabalhos que são referenciados aí, organizar a discussão, porque às vezes você tem fóruns de discussão com muita informação, isso aí gera uma matéria jornalística que ajuda a dar uma organizada e preparar o segundo tempo do jogo. E as informações ficam permanentemente disponíveis e questionáveis. Nós já montamos alguns modelos aí com a transposição do São Francisco, e que pegamos todas as partes envolvidas, avisamos, vamos começar a discussão aí, coloque alguém em tempo integral para responder as críticas e dúvidas. Passamos aí 1 semana juntando um acervo de documentos, argumentos e alegações aí, mas muito interessante de lado a lado. E no final do processo, é um tema complexo, é um tema, o ministro Ciro Gomes, ele sempre pegava alguns ângulos positivos aí, dava muito realce, a imprensa, até pelo modo de produção hoje, dava aquele destaque para aqueles realces. Quando se juntava os argumentos de uma ponta e os argumentos da outra, era um peso-pena contra um peso pesado. Né? Todos os documentos relevantes eram condenando a transposição. Né? Mas todos os documentos. Aí você ligava lá para o Ministério, mas, cara, tem um documento do Banco Mundial aqui que condena a transposição. Ah, não, isso era um técnico baiano aí ligado ao ACM. Não, é inglês. Ah, não, é um técnico inglês que não conhece a nossa realidade. Daí você junta SBPC, mas até SBPC, não, isso aí foi feito lá no Rio Grande do Norte, que eles são contra a transposição. Então apresenta um trabalho a favor da transposição. Daí apresentaram um rima do IBAMA, que quando você lia, você entrava em pânico. Né? Entrava em pânico. A peça de defesa da transposição, você entrava em pânico. Porque mostrava todos os problemas que podiam ocorrer e quais as recomendações. Tem que ter acompanhamento permanente. Então, você tinha... Em cima disso, deu para entender que quando você começa essas discussões complexas, tem abertura de todos os lados para
abrir as informações e contrapor argumento contra argumento, a capacidade que você tem de chegar a conclusões é infinitamente maior do que dentro de uma estrutura convencional de cobertura jornalística, que em geral é desestruturada e é uma cobertura que é muito reativa, né? Quando estoura a crise da dengue, você vai lá, cobre e volta. Então, esse processo de construção do conhecimento, ele tem permitido aí surpresas muito grandes para nós. Eu tenho um blog que está integrado ao Projeto Brasil, o blog está com 1 milhão e tanto de acessos por mês e um conjunto de especialistas que você leva um susto, né? De repente aparece um sujeito que é especialista. Eu tenho um conjunto de colunistas aí que aparece no blog que dificilmente a imprensa vai ter um nível similar, né? Um sujeito que é especialista em política americana, o outro que é especialista em planejamento estratégico, o outro que é especialista em linguística, outro em inovação, outro em biocombustíveis, outro... Por exemplo, essa semana nós estamos dando aí os riscos aí do mercado imobiliário, dessas empresas que fizeram IPOs. Isso aí ninguém até agora apontou esse risco. De onde que veio isso aqui? No seminário que eu participei, você faz uma provocação, daí entra um leitor que te dá um conjunto de informações relevantes. Então, digamos, esse conhecimento difuso que tem, disseminado, que tem pelo Brasil hoje, com essas ferramentas, a nossa intenção é captar isso aí. E a primeira experiência que o Projeto Brasil teve foi justamente na área de saúde. Em 97, 98, fiz uma provocação pela Folha, dando um e-mail, né, para tentar entender políticas de saúde. E vieram aí uns 60 e-mails de especialistas brasileiros de todas as partes do mundo, né? A partir desses e-mails deu para entender o que era o modelo inglês, o que era o modelo americano, o que era o modelo canadense, o que eram as novas práticas aí preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Aí um show de informação, né? E isso aí, mais tarde, o próprio, um pouco antes de ser indicado o ministro, o Serra pediu esse material e, para quem perguntar, ele disse que serviu de base para aquele início de governo dele, lá, de gestão dele. E a pessoa que mais contribuiu com essas informações era, na ocasião, um médico, um dentista de Belo Horizonte, pouquíssimo conhecido, hoje uma referência nacional, que é o Eugênio Vilaça Mendes. E por que que ele deu essa contribuição? Aliás, um dia ele me escreveu, aí eu tinha perdido lá o endereço dele, eu falei, Eugênio, esqueci de te falar, você é responsável pelo início da política do Serra, né? Por quê? Porque havia uma porta aberta, um conjunto de informações. E, em geral, há uma certa visão um pouco preconceituosa em relação a essa forma de captar informação, porque se diz o seguinte, mas você nem sabe quem é a pessoa, como é que você pode confiar? Eu diria para os senhores que hoje os maiores absurdos que saem na imprensa saem de fontes oficiais. Quando você vai falar com uma fonte oficial, ela fala uma batatada qualquer, você publica porque não é responsabilidade sua, é da fonte oficial. Então, quando você entra nesse ambiente virtual, você tem um conjunto de informações, você tem que ser muito mais seletivo, você tem que ir pelo bom senso, pela experiência. E quando, digamos, a informação vai além do seu conhecimento, o que você faz? Você coloca no blog e vem o pessoal e discute. Então, o jornalista ele passa a cumprir aquele que eu acho que é o grande papel do jornalismo, que é estimular a discussão e arbitrar, mas em cima de argumentos que estão abertos para todo mundo. Então, você coloca lá a matéria e você tem link aí com a discussão. Se alguém vai, ou trabalhos em que se baseou para aquelas conclusões. Se alguém duvida, vai lá e te questiona. Eu digo para os senhores que os blogs que têm abertura para esse tipo de discussão, você tem um enriquecimento da discussão fantástico. Às vezes você joga um argumento X lá, vem o sujeito lá, te manda 3, 4 argumentos aí, consistentes, se incorpora. Se incorpora e com isso você vai construindo um conhecimento de uma forma extraordinária. Quando teve, por exemplo, aquele acidente da Gol em outubro, na primeira semana o sistema de blog já tinha conseguido todas as possibilidades que foram aventadas pela imprensa nos 2 meses seguintes, já estava lá em cima de uma provocação. Você faz uma provocação, daí aparece lá um sujeito, um anônimo lá, que diz que é controlador de voo. Cantou tudo o que ia acontecer com os controladores de voo. Aparece um tal de Jorge, piloto, que você sabe que é piloto, falando dos pontos negros da Amazônia. Até aparece um engenheiro do ITA, aventando um conjunto de possibilidades, né? Então, digamos, é esse mundo extraordinário hoje,
da sociedade de informação, efetivamente, quando você tem ferramentas que permitem você buscar, ou as pessoas chegarem com a sua informação, com os diversos ângulos sobre determinados problemas que nós estamos trazendo aqui para o Projeto Brasil. Nesses 4 anos já acumulamos um grande elenco aí de trabalhos e tudo mais, e agora, para a próxima etapa, aí nós estamos com essa nova tecnologia de comunidades que vai dar um salto no projeto. Eles vai entregar hoje, mas vai ter mais umas 2 semanas de homologação e a volta do programa na TV Cultura. Então, a intenção desse seminário hoje, nós estamos filmando também, vai ser editado, para ter um conjunto de informações que permita abrir a discussão e depois entrar especificamente no PAC da saúde, analisar possibilidades, fantasias, o que é real, o que não é, sobre esse tema, né?